Se coloque na pele de um torcedor do Liverpool. Você economizou dinheiro em tempos de crise na sua cidade e em tempos de desemprego na Inglaterra sob o governo da tão odiada Margaret Thatcher. Mas você conseguiu dinheiro para ir ao jogo que tanto queria. Viajou por mais de 100 km em um trem lotado para Sheffield. Mas finalmente está ali, na fila para entrar no jogo que você esperou por semanas. Na fila para entrar no estádio de Hillsborough. Mas em poucos minutos, o que era para ser um grande dia se tornaria um pesadelo que a sua cidade jamais esquecerá. Aquele 15 de abril parecia ser um dia comum. A semifinal da FA Cup, o campeonato de futebol mais antigo do mundo, seria disputada entre Liverpool e Nottingham Forest, dois dos mais tradicionais times da Inglaterra. O jogo ia acontecer no estádio Hillsborough, que pertence ao Sheffield Wednesday. Mas o que ninguém esperava é que esse estádio seria o palco de uma das maiores tragédias da história do futebol, o caos que seria responsável pela morte de 97 torcedores do Liverpool. As semifinais e final da Copa da Inglaterra são disputadas em um estádio neutro. Hoje elas acontecem em Wembley, mas nem todas foram lá. O estádio de Hillsborough foi escolhido por ser considerado o ideal para um jogo desse tamanho. Era um dos principais estádios do país, possuía capacidade para 39 mil torcedores e já tinha passado por reformas estruturais e sido adaptado para encarar os hooligans. Uma das principais adaptações estavam as grades que dividiam os setores das arquibancadas, tornando algumas partes do estádio verdadeiras gaiolas para deter o hooliganismo. Mas a verdade é que essas grades seriam determinantes na vida de dezenas de pessoas naquele dia. Tudo na organização desse jogo parecia estar errado. E analisando friamente os dados, você percebe que aquilo não foi um acidente, era uma tragédia já premeditada. Apesar de ter uma torcida maior que o Nottingham, o Liverpool ficou com a menor parte do estádio, sendo colocados na arquibancada conhecida como Lappings Lane, que tinha capacidade para cerca de 14 mil torcedores. A superlotação era um problema recorrente nos estádios ingleses, e não seria diferente dessa vez. Afinal, cerca de 24 mil torcedores do Liverpool entraram no estádio naquele dia. E já foi logo na entrada dos torcedores que começaram as negligências que seriam responsáveis por essa tragédia. A ideia da segurança do estádio para evitar a superlotação foi reduzir o fluxo da entrada dos torcedores, deixando apenas 6 catracas para toda aquela multidão. Só para comparar e mostrar o quão baixo era esse número, o setor do Nottingham possuía 60 catracas. Não era muito difícil prever que algo ali daria muito errado. O jogo começou, mas milhares de pessoas ainda estavam de fora do estádio e começaram a pressionar para entrar. Foi aí que o medo de esmagamento já na entrada daquela multidão fez com que a polícia tomasse a decisão de abrir o portão lateral do estádio para a entrada dos torcedores. E foi aí que eles perderam totalmente o controle do número de pessoas que estavam entrando no jogo. O chefe da polícia local e responsável pelo jogo, David Duckenfield, nunca tinha sequer trabalhado em um jogo de futebol. Ele de verdade não sabia o que estava acontecendo ali e nem que medidas deveriam ser tomadas. A ideia de abrir o portão lateral foi para que os torcedores se deslocassem aos setores que ainda não estavam lotados, e não para os setores centrais que já enfrentavam uma superlotação. Mas essa entrada em questão direcionava todo mundo para o centro da arquibancada. E enquanto isso, a segurança do estádio não fazia nada para direcionar os torcedores para os lugares mais vazios, o que era totalmente necessário em meio a todo aquele caos. Quem estava entrando no estádio não tinha ideia do que estava acontecendo e apenas tentava achar o seu lugar para assistir a partida que já tinha começado. E lembra daquelas estruturas que serviam como uma espécie de gaiola construídas para segurar os hooligans? Elas só pioraram tudo. Essas grades foram determinantes na vida dessas pessoas. As grades impossibilitavam os torcedores de se organizar na arquibancada, se deslocando para os lados. O empurra-empurra fazia com que as pessoas fossem pressionadas contra o alambrado e começassem a serem esmagadas. Essas grades foram construídas como se todas as pessoas que fossem aos jogos fossem animais e inimigos do Estado. Afinal, essa era a visão do governo inglês da época. Essas áreas tinham capacidade para pouco mais de 1.500 pessoas, mas nessa altura já estavam com aproximadamente 3 mil torcedores e cada vez enchendo mais. Tudo isso acontecendo e ainda nenhuma autoridade tentava ajudar a mudar o fluxo das pessoas. Muito pelo contrário, os policiais achavam que todo esse movimento era uma tentativa de invasão ao campo e começaram a reprimir os torcedores que estavam apenas tentando salvar as suas próprias vidas. A polícia não tinha um protocolo a ser seguido em uma situação como essa. Na verdade, eles só tinham um protocolo para seguir durante um jogo de futebol, e sua única missão era parar os hooligans. Qualquer situação que parecesse uma tentativa de briga ou invasão seria reprimida pela polícia. E essa falta de tato da situação acabou com a vida de dezenas de torcedores que estavam ali naquele dia. O que era para ser apenas um desconforto e aperto começou a se tornar desespero conforme cada vez mais gente entrava naquele setor. Pessoas gritavam, algumas desmaiavam em pé, outras tentavam escalar as grades
grades lutando por suas vidas. Os torcedores da arquibancada de cima tentavam puxar os que estavam embaixo para salvá-los do esmagamento entre as grades, mas a negligência e a falta de preparo da segurança não ajudavam em nada. Os policiais só entenderam a gravidade da situação quando já era tarde demais. Dentro do campo, os jogadores não sabiam o que estava acontecendo, mas logo aos 6 minutos o jogo foi paralisado. Alguns torcedores que conseguiram escalar as grades caíam desmaiados dentro do campo, e foi só aí que finalmente perceberam que aquilo não era uma confusão, era uma catástrofe. As autoridades nem sequer liberaram a entrada das ambulâncias em campo, e as placas de publicidades estavam sendo usadas como macas para tentar ajudar quem estava literalmente morrendo. De todas as vítimas daquele dia, apenas 12 conseguiram chegar ao hospital com vida, e isso aconteceu por pura negligência e falta de noção da polícia local. Ao todo, 97 pessoas perderam suas vidas por conta dessa tragédia. Famílias foram destruídas. A cidade de Liverpool nunca vai esquecer o que aconteceu e vai carregar esse ocorrido para sempre. E como fica a cabeça de torcedores que estavam no estádio daquele dia e jamais conseguiram superar tudo aquilo? Ou pessoas que deixaram de ir ao jogo por algum motivo, ou até que chegaram a dar o seu ingresso para outro torcedor que acabou perdendo a vida nesse dia. Como fica a cabeça desses torcedores? Segundo o relatório, pelo menos 40 vítimas fatais poderiam ter sido salvas naquele dia se tivessem recebido atendimento correto ainda dentro do estádio. Não eram hooligans, era apenas uma torcida querendo ver o seu time em campo. Morreram 26 pais de família, e 37 das vítimas eram crianças. Inclusive, uma delas era o jovem John Paul Gilhooly, que tinha apenas 10 anos de idade. Você provavelmente nunca ouviu esse nome, mas com certeza absoluta conhece o primo dele, o lendário capitão dos Reds, Steven Gerrard, que poderia sim estar naquele jogo, mas por algum motivo resolveu ficar em casa e ouvir tudo pelo rádio. E ele mesmo diz, nunca esquecer de todas as vítimas daquela tragédia foi uma motivação para ele se tornar o que ele foi para o Liverpool, o maior jogador da história do clube. É muito comum em casos assim, depois da tristeza e da angústia, vir a raiva e a revolta. Grande parte da cidade de Liverpool conhece alguém que estava no jogo ou até alguma família que perdeu alguém naquela tragédia. Como poderiam esquecer de tudo isso? Era impossível deixar de lado. Principalmente após a grande mentira contada pelo tabloide inglês The Sun e pelo próprio governo do país. Margaret Thatcher, a primeira-ministra inglesa da época, sempre foi odiada pelo norte inglês, principalmente na cidade de Liverpool. Liverpool sempre foi conhecida por ser uma cidade de operários, com indústrias e um dos portos mais importantes de toda a Europa. Coisas que não agradavam em nada a Margaret, afinal ela planejava a desindustrialização do país, o que impactava diretamente a cidade que começou a passar por algumas crises. O governo inglês também foi o responsável por manipular o julgamento e a divulgação das notícias sobre Hillsborough, até porque era interessante para eles atribuir uma imagem negativa ao futebol e aos amantes do esporte, já que achavam que tudo isso era uma grande bobeira sem ganhos políticos. Cerca de 150 depoimentos foram manipulados, imagens do ocorrido também sofreram alterações ou simplesmente sumiram. Algo muito errado estava acontecendo por baixo dos panos. Queriam transformar as vítimas dessa tragédia nos culpados por tudo o ocorrido. Já o The Sun, um dos meios de comunicação mais tradicionais da Inglaterra e conhecido por seus ideais de direita, é outra coisa que é completamente odiada por toda a cidade de Liverpool. No dia seguinte ao jogo, a capa do jornal estampava uma matéria com a manchete "A Verdade". Nela relatavam como os torcedores envolvidos eram verdadeiros animais. Enfervecidos pelo movimento hooligan, fizeram tudo isso para brigar, que roubavam, batiam e urinavam nas pessoas desmaiadas, nos corpos das vítimas e até nos policiais. Tadinho dos policiais, né? Foram agredidos, desrespeitados e saqueados pelos hooligans do Liverpool. E você achando que fake news é coisa moderna, né? Mas obviamente isso não ficaria assim. Uma cidade que sempre enfrentou tantas dificuldades, mas lutou por tudo, não iria lutar pela verdade? O The Sun é completamente boicotado na cidade, e não é para menos. Eles não são vendidos lá, são proibidos de cobrir o dia a dia do Liverpool e do Everton e até de fazer perguntas nas coletivas de imprensa. Sim, nem a maior rivalidade da cidade impediria a busca pela justiça, e o Everton ficou do lado dos Reds nessa. Entre todas as vítimas existiam familiares de torcedores do Everton. Isso não ia ficar assim. Não mexeram apenas com 97 pessoas, com 97 famílias, não mexeram apenas com uma torcida. Eles mexeram com uma cidade toda, com um povo que iria lutar contra todas as mentiras do Estado. Todos da cidade que já estavam abalados pela tragédia agora tinham que lidar com a mentira absurda de que seus entes queridos eram os responsáveis por suas próprias mortes. E a cidade de Liverpool se uniu como nunca antes. Eles sabiam que esses torcedores estavam sendo injustiçados, que seus amigos e familiares não eram criminosos, mas sim vítimas da negligência de um sistema que viu os torcedores
torcedores como um problema e não como pessoas. E começava ali, uma luta que duraria décadas. As famílias não aceitaram o que estava sendo dito e passaram a exigir justiça. A tragédia de Hillsborough não foi um acidente, mas sim o resultado de uma sequência absurda de decisões erradas e da falta total de preparo da polícia. O pensamento da cidade era claro: nós contra o mundo. Ninguém os defendeu nem os ajudou, nem a mídia e muito menos o governo. Todo clássico entre Liverpool e Everton é marcado por homenagem às vítimas de Hillsborough. O Justice for the Night 6 se tornou Justice for the Night 7 em 2021, após a morte de outra vítima daquele dia falecer. Andrew viveu em estado vegetativo desde o dia da tragédia. Ele sofreu danos irreversíveis e nos deixou 32 anos após tudo isso. E em respeito ao dia do ocorrido, o Liverpool também nunca joga no dia 15 de abril. Ainda é um dia muito pesado para todos da cidade. Em Anfield, o lendário estádio do time, existe um memorial para todas as vítimas que jamais serão esquecidas. E mesmo depois de todas essas homenagens e de toda a luta da cidade, somente após mais de 20 anos de luta, Hillsborough foi reconhecido como o que realmente foi: uma tragédia causada por falhas da polícia e das autoridades, e não pelos torcedores do Liverpool. Em 2016, a Justiça Britânica finalmente declarou oficialmente que todas as vítimas foram mortas de forma ilegal e que os torcedores não tiveram qualquer culpa pelo ocorrido. Mas isso veio tarde demais. O que aconteceu naquele 15 de abril de 1989 nunca será esquecido. Hillsborough deixou cicatrizes profundas em Liverpool e mudou a forma como o futebol é tratado na Inglaterra. Em 1990, o relatório Taylor foi produzido por um dos lords ingleses. Ele basicamente era uma série de investigações e recomendações sobre a segurança nos estádios, e foi a partir desse relatório que começou a elitização do futebol de maneira geral. O relatório determinava que todos os lugares do estádio deveriam ser para assentos numerados, acabando com as arquibancadas, e foi assim que se tornou normal ver o jogo sentado e não em pé. Também aquelas grades e alambrados foram completamente retiradas dos estádios. Reformas estruturais foram recomendadas e a segurança nos jogos foi melhorada. Hoje, Hillsborough não é apenas um nome de um estádio, é um símbolo de resistência, da força de uma cidade e da paixão de um povo. Se você um dia for a Anfield ver um jogo, olhe para o Memorial das Vítimas, veja aqueles nomes gravados ali. Cada um deles era um torcedor que amava o seu time, como eu e você. Se você gostou do vídeo e não for te pedir muito, pode deixar aquela curtida aí. E também se inscreve que não tá custando nada e não vai cair o dedo, hein? Valeu, até a próxima e tamo junto.